Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso desafio, uma honra imensa ter vocês aqui. Vou fazer esse vídeo porque a gente tem alguns combinados para que a gente consiga viver a transformação nesses 21 dias. O desafio, ele é um exercício de transformação e para que essa transformação aconteça, precisa haver dedicação da minha parte. E aqui é um desafio em grupo, então todas as respostas que eu for trazer para vocês vai ser de uma forma que ajude todo o grupo a evoluir, porque não é um processo individual de mentoria, é um processo em grupo. E para isso eu preciso dedicar tempo, energia de vida para viver nesses 21 dias a transformação que eu gostaria na minha vida. E aí, para a gente viver um processo de transformação, é necessário fazer algo que é bem importante. Primeiro, tirar as pedras das mãos, esvaziar o copo. Porque quando a gente está muito cheio, não cabe mais nada. Então, eu preciso abrir mão de todo o conhecimento que eu tinha, de toda a visão que eu tinha de mundo, para que uma nova mentalidade possa ser instalada. Para que eu consiga, a partir de tudo que eu vou ver nesses 21 dias, trazer um novo conceito de vida para mim, trazer um novo olhar, um olhar ampliado das situações e das áreas da minha vida que eu desejo transformar. Então, esvaziar-se, ouvir é necessário para que você viva esse processo. E outra coisa bem importante que eu até anotei aqui para não me perder, algumas posturas, elas são extremamente importantes e indispensáveis nesse processo em grupo. Primeiro é o respeito, né? Respeito aos colegas, respeito à ambiência do grupo. Sempre que eu for trazer alguma questão que seja como que eu vou solucionar isso, sempre trazendo uma visão positiva e não uma visão de reclamação e de lamentação, mas uma visão de como eu vou solucionar isso na minha vida. O que eu posso fazer para que eu transforme essa dor que eu estou vivendo em bênçãos? Transforme essa dificuldade que eu estou tendo hoje na minha vida num processo de realização. Então, sempre que você for trazer algo para o grupo, traga com a visão de que o que eu posso fazer para melhorar e não apenas no intuito de trazer para reclamar. Reclamar é clamar novamente, então não nos leva a lugar nenhum, a não ser para o mesmo lugar. E nós estamos aqui nesse processo para crescermos juntos, para avançarmos, para irmos para o próximo nível. Então, essa postura é bem importante que a gente faça. E como será um processo pessoal de transformação, é importante que você tenha, em segundo ponto, a postura de que quem está sendo transformada sou eu. Então, tudo que eu for fazer de atividade, tudo que eu for fazer de proposta, tem que ser para mim. Não é pensando no marido, não é pensando no que a mãe deveria fazer, não é pensando no que o filho deveria fazer, mas no que eu posso fazer. O que eu vou fazer com esse sentimento, o que eu posso fazer da minha parte para solucionar esse conflito. É sempre o eu e nunca o outro. O foco aqui é em você, no que você pode fazer, no que eu posso fazer e não no outro. Outra coisa bem importante é que é necessário que a gente assuma o protagonismo da nossa vida. Tudo que a gente aprendeu ao longo dos anos nos trouxe até aqui. Então, para eu viver algo novo, eu preciso desconstruir essa imagem mental que eu tenho sobre mim mesmo, desconstruir essa imagem mental sobre o trabalho, sobre o relacionamento, as crenças que eu ouvi ao longo da vida, as histórias, as dores que eu vivi que me trouxeram até aqui hoje. Então, assumir o protagonismo da nossa vida é assumir essa responsabilidade de ser autor da própria vida, de ser autor da própria história. E nesse lugar de protagonista, né, não existe a vítima. Aqui ninguém é vítima de nada e nem de ninguém. A vítima, ela não avança, ela não quer crescer, ela só apenas busca um aliado para justificar muitas vezes a sua não ação. Então, nesse movimento, eu não sou a vítima. Eu estou aqui como protagonista porque eu quero avançar. Eu quero melhorar a minha vida em todos os aspectos, porque eu sou
filha amada de Deus e mereço sim toda a abundância e prosperidade que existe nesse mundo. Então eu sou sempre protagonista, nunca a vítima. E aí, um outro ponto que é bem importante é entender que a verdade, ela dói. Ai, se como dói. Mas também a verdade transforma. E o que a gente não vive hoje na nossa vida é porque eu não sei. Ou porque eu aprendi de uma forma que me fez fazer as escolhas que eu faço hoje. E assim diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, por mais que doa, por mais que às vezes incomode, por mais que às vezes eu não queria ouvir isso, escute. Eu não quero mais olhar para essa área da vida, mas olhe, enxergue com verdade, coloque verdade no seu coração, se permita ouvir a verdade. E ela vos libertará. Peça a Deus a graça de ouvir o que é necessário para viver esse movimento de transformação na sua vida. Peça ao Espírito Santo que permita que você enxergue, permita que você escute o que é necessário para você viver a vida, o propósito que Ele quer para você conseguir todos os dias da sua vida, a partir desse primeiro passo de transformação, viver algo novo na sua vida, viver a abundância, viver a prosperidade. E para a gente conseguir ouvir as coisas e deixar que elas cheguem no nosso coração, além de esvaziar o copo, é necessário que a gente deixe de lado o nosso orgulho. Muitas vezes deixe de lado as máscaras de perfeição, as máscaras de comparação que nos fazem, que nos levam para um lugar de dor. Não existe perfeição, a perfeição já morreu. Não existe comparação porque cada ser humano é único, ninguém é igual a ninguém, cada um tem um histórico de vida. Então, nesse movimento de grupo, é importante que eu veja que o outro, ele tem as dores dele. E desse lugar eu respeite-o como ser humano, como filho também amado de Deus. E que eu me esteja disposta a despir, do meu orgulho, despir talvez de uma máscara de segurança, de uma máscara de quem já sabe tudo e que não precisa aprender nada. Eu acredito muito que se vocês estão aqui é porque vocês desejam aprender algo com isso. E muitas vezes não sou eu, Simone, que vou ensinar. Eu vou ser apenas um instrumento. E através de mim, Deus vai falar no seu coração. Então, permita ouvir tudo que eu vou trazer aqui para vocês. E façam todas as ferramentas, porque as ferramentas que eu vou trazer para vocês aqui muitas vezes são ferramentas da neurociência, da PNL, ferramentas que são cientificamente comprovadas, que causam transformação na nossa vida. Por mais simples que ela seja, ela causa transformação na nossa vida. Então faça, se comprometa com você mesmo, com a transformação que você deseja na sua vida. Peça ao Espírito Santo que te ajude a vencer a procrastinação. Que quantas histórias que você conta sobre si mesma e que fazem com que você não saia do lugar. Eu sou procrastinadora, quantas coisas você ouviu e que você leva para a vida de adulto e que hoje, nesses 21 dias, você vai buscar melhorar para desconstruir essa visão que você tem de si mesmo e trazer uma mentalidade próspera, uma mentalidade que consegue enxergar luz no fim do túnel, que consegue enxergar esperança, que consegue ver solução e não apenas limitação e dificuldade. E algo muito importante também para essa nossa jornada de 21 dias é abrir mão das desculpas. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Então, na vida de adulto, uma coisa que eu aprendi é que não existe tempo, não existe falta de tempo na vida de adulto, existe prioridades. Em nenhum momento da vida você vai conseguir realizar tudo, não vai conseguir. Então, você precisa estipular as prioridades. Então, se você está aqui nesses 21 dias, coloque como prioridade. Tire um tempo do seu dia, que seja de manhã, que seja à noite. Eu prefiro de manhã, porque de manhã você vai lembrando de muitas coisas e às vezes à noite, quando você faz, não tem problema de você fazer à noite, mas eu, Simone,
prefiro fazer de manhã, porque às vezes à noite, na hora que a gente deita na cama, em vez de deitar e ter um sono reparador, eu fico pensando nas coisas que eu tenho que fazer. Então, se você for fazer à noite, já leva um caderninho. Porque na hora que vier uma ideia, vier um insight, vier algo que precisa fazer, você vai lá e anota. Para que você tenha um sono reparador, que você consiga dormir e descansar, porque dormir também faz parte da saúde física. Se você não tem um sono de qualidade, se você fica de noite na cama pensando na morte da bezerra, você vai amanhecer cansado. Vai. E não vai conseguir desenvolver o seu melhor potencial. Então, se você for fazer as atividades à noite, leve um caderninho, anote seus insights. Aí tá lá começando a dormir, veio uma ideia, abre o olho, vai lá, escreve e dorme, descansa. Não fique com a mente nesse barulho mental. Você vai precisar se treinar nesses próximos 21 dias para que você tenha uma jornada leve. E quando eu falo em leveza, eu não falo em falta de responsabilidade, eu não falo que não vai ser difícil, porque às vezes vai ser difícil, mas é um caminho necessário para que você viva a transformação que você deseja viver na sua vida, assim como eu desejo viver na minha. Então, que a gente dedique tempo e energia de vida nesse nosso processo, que seja bem incrível, que seja bem lindo. A ferramenta que eu coloquei hoje para vocês lá no grupo é a roda da vida. Então você vai escolher 8 áreas da sua vida. 5 são os pilares que eu já coloquei lá, tá? Que é emocional, espiritualidade, relacionamento, saúde e financeiro. Esses 5 pilares são essenciais porque eles são indispensáveis. É tudo que a gente vai trabalhar aqui nos próximos 21 dias. E escolha mais 3, que eu também dei algumas sugestões lá. E você pode, não precisa esperar imprimir. Você pega uma folha de ofício, ó, e faz um círculo nela, uma folha qualquer, faz um círculo. E como você vai dividir, igual cortar uma pizza em 8 pedaços, faz um X e depois faz um X na transversal aqui, que vai dar certo. Não precisa ser milimetricamente perfeito. É só para você trazer visão para o seu cérebro. E cada área você escreve uma área da vida, dessas que eu coloquei para vocês. E vai dar uma nota de 0 a 10 para cada área da sua vida. Lembrando que quanto mais baixa, quanto mais próxima do 0, mais dificuldade você tem nessa área da vida. Quanto mais alta a nota que você vai dar para cada área, não é dar uma nota em modo geral, não, para cada área. Uma nota para o emocional, uma nota para o financeiro, uma nota de 0 a 10 para o relacionamento, uma nota de 0 a 10 para a saúde, uma nota de 0 a 10 para o emocional, uma nota de 0 a 10 para cada área da vida. Então, depois que você der a nota para cada área da vida, para essas 8 áreas que são as principais da sua vida, você vai olhar quais as áreas que estão com notas mais baixas. Se elas estão com notas mais baixas, significa que são as áreas que você tem mais dificuldade. Então, olhando para elas, você vai escolher uma. A que você considera que se você colocar tempo e energia de vida, que ela vai melhorar. E se ela melhorar, ela levanta todas as outras. Ela te auxilia em todas as outras. Então, você vai escolher e a partir dessa escolha, você vai escrever 3 ações que você, não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é a vizinha que tem que fazer. É você. O que você pode fazer? 3 ações para essa área da vida, não vai ser 3 ações para cada área da vida, mas 3 ações para essa área da vida que você escolheu, que necessita de mais atenção. Você vai escolher 3 atividades, 3 ações que você pode já começar a implementar hoje. Por exemplo, se é saúde, às vezes é comer verdura, às vezes é fazer caminhada, às vezes é fazer uma meditação, né? Às vezes é, não sei, beber mais água. O que você pode fazer para melhorar a sua saúde, se foi essa área que você escolheu? Se foi o financeiro, 3 ações simples que você já pode implementar hoje, que vão melhorar o seu financeiro. Será que é olhar para suas finanças, é anotar quais são as pessoas que você deve, precisa pagar?
Ou será que é trabalhar um pouco mais, ou é fazer hora extra, ou é fazer aquele curso que vai me dar a possibilidade de subir no cargo aqui no meu trabalho, ou é fazer aquela ação na minha empresa que eu preciso fazer, já era para ter feito e não fiz ainda, mas que se eu fizer vai melhorar o meu financeiro. Então são ações práticas que você tem que fazer, não é o que você depende do que o outro faz, mas que você precisa fazer. No meu emocional, às vezes é fazer um tempo de silêncio, é calar os barulhos da minha mente, é parar de ter essas histórias e a situação nem aconteceu, você já tá lá remoendo, remoendo, remoendo e lembrando e remoendo e sofrendo. O que você precisa fazer, tá bom? Então, a partir disso, escolha as tarefas, as 3 tarefas que você vai implementar e todos os dias, a partir de hoje, você vai realizá-la. Porque assim começa, é um desafio. Então você vai se desafiar a transformar a sua vida, a começar por essa área que você escolheu. Combinados? Da minha parte, eu vou dar 100% dos 50% que me cabe. Então, os 100% dos 50% que te cabe fica com você, né? E como nós não somos vítimas, como nós somos adultas, nós somos 100% responsáveis pela nossa vida, pelos resultados que nós temos hoje. Então, eu, a partir de hoje, peço a Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje eu assumo o protagonismo da minha vida e vou transformar nesses 21 dias, com a graça de Deus, a minha vida. E com a graça dele vou viver frutos de alegria, de amor, de abundância. Vou transformar a minha mentalidade numa mentalidade próspera. E a partir de toda essa transformação eu vou viver na minha vida assim o propósito de Deus para mim. Combinados. Então bora viver esse segundo dia com muita alegria, com muito amor no coração. Peça a Deus a graça de viver esses 21 dias, de viver a cada dia com muito vigor, com muito desejo. Olhe com esperança para esses 21 dias. Olhe acreditando com o desejo de fato de viver essa transformação. As mudanças no externo, elas começam aqui, ó, dentro de nós. No nosso mental, no nosso espiritual, no nosso emocional. Mas é preciso dar o primeiro passo. Toda jornada começa com o primeiro passo. Então, que você tenha um dia muito abençoado. Um grande beijo.